Bom dia, queridos. A paz do Senhor, amém? Pode sentar. Pode sentar. Coisa linda é servir ao nosso Deus. Eu não sei como é que você está, mas eu espero que com Cristo no seu barquinho tudo vai bem. É sempre bom nós sabermos que a nossa certeza... Calma, irmãos minha. Calma, meus... Os meus anexos estão... E é sempre bom saber que nós temos alguém por nós. Essa semana eu andei refletindo sobre algumas coisas, nos momentos em que o Senhor me colocou esta palavra no coração, que foi na madrugada de sábado para domingo. Nós temos feito lá na minha casa uma campanha de oração em prol dos desafios que o Senhor tem lançado para a nossa família. E quando eu acordo, eu não consigo dormir mais. Então eu continuo orando. Mesmo eu oro, volto para a cama, eu continuo orando. Não adianta, eu continuo orando. Aí bota a mão na cabeça do Melchior, aí levanto, bota a mão na cabeça da Maria Júlia, volta, aí não consigo mais. Não consigo. Aí vou dormir lá pelas 4, 5 horas. E o Senhor tem nos dado graça nesses grandes desafios. E foi num desses desafios da madrugada que o Senhor me deu esta palavra. E o contexto que eu vou falar aqui, irmãos, é um contexto de Isaías. Eu já falei de Isaías, eu gosto dele. Como diz a minha filha, todo mundo são as 2 histórias preferidas da Bíblia, mãe. O Senhor me deu esta palavra, e o contexto que Isaías estava vivendo era: o povo estava preso na Babilônia. E eles já estavam desencantados, porque eles já estavam na Babilônia. Capítulo 49, e aí Isaías vem, Deus dando uma palavra de consolo para este povo. E ele diz: eu estou contigo, eu vou fazer prosperar. Ele vem com várias mensagens diretas ao coração do povo, de consolo, mesmo eles escravos na Babilônia. E aí eles dizem: não, Deus nos abandonou. É assim que o povo diz. E aí, Isaías fala o seguinte, capítulo 49 e o verso 15. É só para vocês entenderem, eu quero ser rápida, tá bom? Então, assim, o motivo das minhas orações de jejum, eu sempre digo isso, nunca é realmente a palavra, é conduzir o tempo. Porque eu começo a falar de Jesus, se deixar, vai umas 5 horas, e não acaba assunto não, vai longe. Todos acharam? Eu vou ler, tá? A minha versão é a King James, nova versão internacional. Não é a que eu mais gosto, mas essa Bíblia é tão gostosa de ler, então... Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. E quando eu fui conversar com o Senhor, eu disse: mas Senhor, o Senhor quer que eu fale sobre isso no Dia das Mães? Ah, foi muito clichê, né, Senhor? O Senhor falou: é isso que eu quero que você fale. E eu venho refletindo sobre essa passagem, porque quando nós falamos do amor de mãe, uma vez eu escutei um pregador falando, e ele disse assim, que quando o Senhor compara o amor da mãe, quando ele fala do amor da mãe, é um pouquinho mais próximo do que para nós pode ser mais concreto do amor de Deus por nós. É o mais próximo que a gente consegue mensurar, embora o amor de Deus a gente não consegue mensurar. Porque ele é gigante, é inexplicável. Não há palavras que expliquem o amor de Deus por nós. E quando eu fui refletindo sobre isso, o Senhor foi me direcionando sobre alguns exemplos de algumas mães na Bíblia, que podemos chegar pertinho do que Ele sente por nós. E aí Ele me fez lembrar da primeira mulher, e o nome dela é Ana. Para nós é comum, né? Nós estamos falando dela esse mês todo. E quando Ele falou dela, eu me lembrei justamente aonde o Senhor havia me levado, naquela passagem que foi no devocional, dela estar parecendo estar embriagada e ele não ter discernido o que ela estava sentindo. E a Bíblia diz que ele diz: para com isso, tá bêbada? E ela diz: não, o meu coração está
amargurado, porque eu preciso de uma bênção, eu desejo uma bênção, e eu estou aqui buscando essa bênção. E a Bíblia diz que Ana gerou Samuel. Samuel foi uma promessa. Thaís, você poderia falar de Isaac? Poderia falar de Isaac. Você poderia falar de João Batista? Poderia falar de João Batista. Eu poderia falar de qualquer outra mãe aqui, mas o Senhor mandou eu falar de Ana. E quando eu fui refletir, fazendo essa analogia em relação a Deus, eu estava conversando com o Mel, que falei, amor, você parou para pensar uma coisa muito interessante lá na criação? Que Deus, quando Ele foi fazer todas as coisas que Ele fez na criação, Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele usou a palavra. Que haja divisão entre as águas, e houve. Que haja, criam-se os animais, sim. Que haja, e houve. E tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus sempre terminava, se você for lá ler, sempre tem essas conclusões. E o que Deus fez foi bom. Ele termina o dia e diz, foi bom, foi bom, foi bom. Mas quando Ele chegou no homem, Ele disse assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E quando Ele foi formar o homem, Ele não falou. Ele fez. E eu fui para algumas versões das Bíblias lá de casa, e algumas Bíblias dizem que Ele moldou, soprou nas narinas e deu fôlego de vida. E aí o Senhor me fez pensar assim, as mulheres, elas geram, e dentro delas vão se formando ossinho, vai se formando unha, vai se formando cabelo, vai se formando cada coisa, não é? Deus fez algo assim conosco. Ele nos formou e Ele usou as próprias mãos para fazer isso. Será que o que Deus fez foi especial? Será que nós somos especiais? Tem uma coisa que eu gosto de sempre pensar, quando o Senhor fala comigo em relação a mim, parece egoísta, tá? Mas eu aprendi a falar isso em relação a mim. Todas as vezes que eu vou cantar uma música e a música tem plural, ou a música tem falando na terceira pessoa, eu falo de mim. Eu, Thaísa. Porque aquela canção eu estou adorando para o meu Deus e Ele para mim. Eu me sinto exclusiva dEle. Por quê? Porque é assim que a Bíblia diz. Salmo 139 diz, as tuas mãos me tecestes. Porque maravilhosamente você me formou. Este é o amor de Deus. Por que é maravilhoso? Porque não tem lógica alguma, não tem sentido algum, um serzinho cheio de osso dentro de você se formar. Não tem lógica alguma. Não tem, é irracional, comparando na ciência. E um caninho passar tudo quanto é nutriente, passar tudo quanto é vitamina e formar aquele serzinho a ponto da mãe ficar mais burra. Como assim, Thaísa? A mãe, é comprovado cientificamente, a criança herda a inteligência da mãe, ela vai sugando a inteligência da mãe, e quem já ficou grávida sabe, você esquece palavra, às vezes você começa a ficar meio burra. Essa é exatamente o que a gente sente. E a gente, na questão científica, na questão ciência, você diz, não, tem uma coisa errada aqui comigo. Não é normal isso acontecer. Mas Deus fez isso. Deus fez isso. Um serzinho que entra como uma gotinha dentro de você. E para sair precisa de 10 dedos de largura para a criança poder sair. Graças a Deus inventaram a cesárea. Ufa. Ai, que alívio. E foi assim com Ana. O Senhor nos formou com as suas próprias mãos. Mas não vai ficar só aí não, tá? Eu quero falar de mais uma. Eu amo o Velho Testamento. Já dá para ver que eu gosto do Velho Testamento. Joquebede. Quem foi aquela mulher? Gente, quem foi aquele ser humano estratégico, inteligente, que quando começaram a matar todos aqueles meninos, ela pensou, o meu não vai morrer. Esse aqui não. E o quanto eu puder protegê-lo, eu vou protegê-lo. Como assim, Thaísa? Fez isso. Ela pegou, fez o cestinho, tampou tudo lá com junco, deixou bem vedadinho, impermeável, e colocou o moleque no Nilo. E para completar, olha a estratégia desta mulher, olha a inteligência dessa mulher. Ela colocou o menino no rio e disse assim, Miriam,
Vai e fica acompanhando para ver para onde ele está indo. Depois você vem me avisar. E a Bíblia conta que a menina ficou espreitando aonde o barquinho ia, e ele parou. E a filha de Faraó pegou o menino. Aí ela, mas quem será? Quem será que poderia cuidar deste menino para mim? Aí a Miriam salta, de onde? Não sabemos. Ela salta. Eu conheço uma mulher que pode fazer isso. Quem? Uma moça ali. Joquebede, a mãe do próprio menino. Mas o que o Senhor me fez refletir sobre ela, olha que interessante. É que ela, neste ínterim de situação, enquanto acontecia tudo isso, é óbvio que ela ensinou os princípios do Senhor para ele. E sabe quando isso é refletido? Quando Moisés vê aquele egípcio judiando do hebreu. O que ele faz com o egípcio? Ele se sente injustiçado com aquele homem. Por que ele está fazendo isso? E ele mata o egípcio. Naquele momento, grita o princípio do Senhor na vida de Moisés. Já é ali, o divisor de águas. Ele já não sabe mais quem ele é. Porque ele entra em conflito. Joquebede ensinou Moisés. Ensinou. E muito bem feito. Porque quando chega nesse momento ele faz, e ele não sabe nem por que ele fez. É muito bem ensinado. Tem uma coisa que eu aprendi. Eu fiz alguns cursos de brigadista, quando eu trabalhava. E tinha uma das socorristas que ela explicou uma coisa muito interessante para a gente. Ela disse assim, sabe por que a gente faz tantos cursos de brigadista? Aí eu falei, todo mundo, por quê? Aí ela disse, porque num momento de estresse, num momento de perigo, o seu corpo reage. E ele tem que estar muito treinado para fazer aquilo. Então, quando você se depara com tem pessoas que sabem fazer tudo, mas quando ela se depara uma criança caindo, alguém se machucando, alguém engasgando, ela trava, ela não sabe ir. Ela esquece o que ela treinou para fazer. É por isso que o brigadista treina tanto, faz toda vez aqueles mesmos movimentos. Colocar na maca, como saber, como se afastar na hora do choque, você viu a pessoa desmaiada, você não chega, e tudo isso. Por quê? Porque eles treinam para que o cérebro deles, na hora do momento do estresse, eles reajam socorrendo alguém. Nunca fugindo ou nunca paralisando. Foi o que aconteceu com Moisés. No momento de estresse, Moisés reagiu exatamente no que ele foi ensinado. Defender o povo dele. E aí o Senhor falou comigo. Eu ensino. Eu corrijo a quem amo. Às vezes a gente pensa que o amor ele só é demonstrado pelos pais quando o pai dá tudo o que a criança quer, quando o pai diz sim para tudo, quando o pai dá o dia do sim. É isso que as crianças pensam. E é isso que muitos pais que não se baseiam na palavra de Deus acham que é a educação de filhos. Mas se você conversa com psicólogos, se você conversa com educadores, o não é a melhor coisa que você ensina para o seu filho. E Deus muitas vezes nos dá nãos. Só que nós nos comportamos como uma criança mimada que nunca recebeu um não. Mas, Thaisa, por que você está dizendo isso? Porque às vezes nós sofremos dores. E uma vez eu ouvi deste meu cunhado que eu estou viajando para lá, ele disse assim uma vez, falei, como é difícil a gente amadurecer espiritualmente. E aí ele disse assim, Thaisa, crescer dói. E aí eu olho para Maria Júlia. Maria Júlia, os irmãos estão acompanhando, a minha filha, acho que no meio da água deve ter aqui um fermento de crescimento, porque a minha filha está indo. E o engraçado é que eu sou a régua dela, porque a alegria dela vai ser quando ela chegar do meu tamanho. Quando ela tiver maior, ela vai dizer, minha mãe não era parâmetro para crescer. E ela está indo. E vira e mexe, quando ela tem estirões, ela reclama muito de dores nas pernas. Muito de dores nas pernas. E vai doendo, mãe está doendo. Filha, é a dor do crescimento. Crescer dói, filha. E eu sempre, como uma boa professora, eu sempre vou fazendo as analogias da Bíblia para ela. Filha, é assim mesmo. Quando a gente vai crescendo em Jesus, a gente vai doendo, filha. Vai
doendo, porque Deus, Ele nos ensina. E este ensinamento dói. Mas é engraçado numa coisa. O que, Thaisa? Por mais que doa, quem é que dá o colo? É a mãe. Quem é que dá o aconchego? É a mãe. Eu estava ontem na beira da pia, preparando o almoço. Maria Júlia estava lá no meu quarto, do outro lado da casa, tomando banho. E aí ela começou a gritar. Quem que ela grita? Mãe. Só que o pai dela está do lado, deitado na cama. Amor, socorre a menina. Não, ela quer você. Lá vai eu. Ela pode estar fazendo o que ela tiver. Para quem ela grita? Para a mãe. Ela nunca grita o pai dela. Filha, chame seu pai de vez em quando. Não, mãe, é que eu quero que você veja aqui a bolinha que apareceu aqui nas minhas costas. A mãe acolhe. Quando a criança está doente, é o pai que levanta para cuidar da criança? É o pai que marca o horário do antibiótico da criança? Não é. É a mãe. A mãe só diz assim, ó, o remédio está em cima da mesa, tá o horário, o copinho de medida está do lado. E ele não vai achar o copinho. Porque a mãe tem esse senso. E eu venho refletindo há algum tempo sobre isso. Algumas coisas eu comecei a... Eu sou muito de ficar olhando assim. Eu conheço uma pessoa e eu olho para a pessoa e penso assim, qual é a história de vida dessa pessoa? Por que ela age assim? Eu me pergunto por que a pessoa é daquele jeito. Aí eu olho, começo a conversar com a pessoa. Aí o Espírito Santo fala assim para mim, tá vendo por que ela é assim? Tenha paciência com ela. Tenha amor por ela. Tenha carinho por ela. Mas eu nunca imaginei que quando eu chegasse numa igreja como essa, o Senhor faria comigo isso. Que interessante, né? Eu brinco com o Mel que, às vezes eu chego em casa e falei, amor, você não vai acreditar o que aconteceu. Aí ele fala, o quê? Eu falei, fulano fez isso. Como é que essa pessoa sabe que essa é a minha linguagem de amor? Esse é o cuidado de Deus por nós. Esse é o cuidado de Deus por você. Ele te ensina. E quem é que dá o colo? Quando você é adulto, pai, homem, não tem mais a sua mãe. Porque a figura materna é essa sensação que você dá. E analisando o histórico das pessoas, eu entendo uma coisa. Quando, eu não sei as mães, né, mas eu tenho isso. Um dia eu acordo de manhã, e aí vem assim na minha mente, está na hora de levar a Maria Júlia para fazer o check-up. Eu acordo assim, e vem na minha mente. Eu digo, está na hora de fazer o check-up, Melk. Aí o Melk diz, mas para que essa menina está ótima? Não, o Espírito Santo mandou eu fazer o check-up dela. É agora que eu vou fazer o check-up. Aí começo a marcar um monte de exame para a menina. Mas por que você está marcando um monte de exame para essa criança? Porque o Senhor mandou, eu vou começar. Toda vez assim, está na hora de levar no dentista. Mas não tem cárie no dentista. Não, eu vou levar no dentista. A mãe, ela vai fazendo isso, ela se atenta para detalhes que o pai não vai fazer, porque a característica do pai é guerreiro, ele vai prover, ele vai trazer a figura paterna para aquela criança, mas é a mãe que faz esse papel, de cuidar. Pode ver, quando o pai organiza uma casa, é diferente quando a mãe organiza a casa. O sal fica no lugar onde tem que ficar, vai passeando o sal no armário, se o pai faz, e não acha mais o sal. Não estou falando mal dos pais, tá bom? É só as características do que a mãe... Por favor, vai chegar o dia dos pais. Mas o que eu vejo é o que a figura materna traz para a vida de um ser em formação. E nós somos o ser em formação. E Deus faz este papel por nós. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor. É um amor diligente. O que é um amor diligente? É um amor zeloso. É um amor cuidadoso. Para mim, a característica mais marcante de Deus é o cuidado dele por mim. Se eu chorar aqui uma situação, amanhã Deus resolve essa situação para mim. E quantas vezes nós choramos e chegamos diante de Deus e dizemos, Senhor, tenha misericórdia. Porque a Bíblia diz assim, ó, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Quando eu me ajoelho, eu já digo assim, ó, já fiz tudo errado, tomei uma decisão precipitada, não sei resolver. E agora, Jesus? Agora é contigo, porque eu não sei resolver. Tu cria o problema, e aí tu chega para Jesus e diz, agora resolve o meu problema. Mas foi tu que criou. É melhor reconhecer logo. Eu já reconheço logo, não, fiz tudo errado, tenha misericórdia, Jesus. Eu já digo assim, porque é verdade.
Nós reclamamos das nossas próprias escolhas erradas. A nossa natureza sempre vai pender para o que é pecado. Mas o nosso Deus, o Deus de amor diligente, Ele cuida de nós. Assim como uma mãe que acolhe, que protege. Esses dias eu estava vendo um vídeo. E aquilo me marcou muito. De mães que os filhos foram que desapareceram. Gente, eu vi vídeos de mulheres de 30 anos esperando, procurando pelos filhos. Crianças que saíram de casa, que sumiram de casa, da frente de casa com 2 anos, com 3 anos. A mãe não sabe o paradeiro daquela criança. E a frase delas é: enquanto eu não vir o corpo, para mim há esperança. E a alegria delas, o que alimenta a esperança delas, é que não achou o corpo. Porque elas sabem que ainda pode estar vivo. E elas não sabem para onde a criança foi. Não sabem se foi levada para outro país, não sabem se a criança morreu, não sabem o que fizeram com aquela criança. Mas a esperança do coração dela arde, 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 todos os dias. Por quê? Porque ainda não achou o corpo. E quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor, Ele falou assim para mim: a mãe procura. Se você chega em São Paulo, existe uma área de São Paulo que as mães colocam as fotos dos filhos em muros. Elas vão colocar, tipo o Muro das Lamentações, elas colocam todo dia. E todos os dias elas vão lá. E elas se esperam um tempo para que o filho volte. E eu estava vendo um dos vídeos. E a mãe perdeu o filho de 7 anos. Ele tinha 7 anos. E essa mulher procurou. E ela teve que mudar de estado. Foi o maior sofrimento da vida dela. E aí, quando foi esses tempos atrás, os filhos, vendo o sofrimento da mãe, resolveram jogar na rede social. E não é que encontraram o irmão perdido? Com 35 anos. E ele contou: eu perambulei pela rua, me levaram para uma casa de proteção de criança, mas eu completei 18 anos, não deu mais, e eu comecei a construir a minha vida. Se casou, teve filhos, um dos poucos que sobrevivem. E o Senhor falou para mim: eu sou Deus que procuro. Mas, Thaisa, por que você está dizendo esta palavra? Porque quando eu levantei de madrugada, o Senhor disse assim para mim: a mensagem que você vai pregar, Thaisa, é uma mensagem evangelística, não é de Dia das Mães. Eu estou pregando sobre o amor diligente. Sabe por quê? Porque o que eu tenho para dizer para você hoje, o amor de Deus, Ele nos resgata. E se você chegou nesta manhã aqui hoje, com o seu coração perdido, não sei para onde eu vou, sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou desaparecido, o Senhor te resgata. E Ele me levou a uma passagem, que é com ela que eu quero finalizar esta passagem, essa palavra, que é a famosa, mas uma fonte de conhecimento do filho pródigo. O filho tinha uma vida muito boa. Ele tinha a melhor vida que ele poderia ter. Ele não se preocupava com o que ele tinha que comer, não se preocupava com como vinha o dinheiro. Ele tinha tudo. Mas um dia ele resolveu dizer: pai, quero a minha herança, me dá a minha parte que eu vou construir a minha vida, eu vou me formar, eu vou crescer, vou multiplicar este dinheiro, fazendo uma analogia, né? Só que ele pega aquele dinheiro e, por ele não ter maturidade, ele desperdiça toda a herança do pai, que o pai penosamente conquistou. E ele destrói tudinho aquilo. Só que enquanto ele estava tudo bem, hoje eu estava conversando com a minha mãe e eu falei para ela assim: mãe, a Bíblia é muito clara quando ela diz que na angústia nasce o irmão. Você não ganha amigos quando você está feliz só. Você ganha amigos quando você passa por uma angústia. Você ganha irmãos em Cristo. E aquele jovem, ele não tinha amigos. Ele tinha amantes do dinheiro dele. E foi. Quando acabou o dinheiro, cadê os amigos? Não tinha mais. Cadê a comida? Não tinha mais. Não tinha roupa, não tinha nada. Não tinha nenhum sapato no pé. Para demonstrar bastante a falta de dignidade que aconteceu com ele. Mas a Bíblia diz que ele pensou: meu Deus, até os empregados mais simples do meu pai, que fazem atividades mais simples, o jornaleiro, ele tem uma vida boa. Mas eu estou aqui, olha como é que eu estou aqui. Mas eu estou com vergonha, não vou voltar. Pelo menos ele teve vergonha, né? Quer dizer que ainda tinha algum senso. Mas a Bíblia diz
que ele disse, eu vou. Quando ele chegou ao ponto de querer comer a comida de porco, ele falou, não, vou ter que voltar. Só que a Bíblia diz que todos os dias o paizinho dele ia lá para a beira do caminho e esperava seu filho voltar. Ele ia, não veio hoje, voltava. Ele ia, não veio hoje, voltava. E a Bíblia conta que um dia ele resolveu voltar. E antes que ele chegasse perto, o pai correu até ele e o abraçou. Gente, aquele menino estava no meio dos porcos. Imagina o cheiro que ele não estava. Não importa o cheiro. Mãe limpa o ranho da criança, limpa na roupa. Limpa a chupeta na boca, bota na boca da criança. Mãe não tem essa. E ele correu. Ele abraçou o filho dele. E ele troca as roupas dele. Deu uma nova roupa. Deu um anel que simbolizava a honra. Deu calçados para ele, porque agora ele é digno. Ele tem calçados. Ele é um homem limpinho já. E a Bíblia conta que ele deu uma festa. Meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. E a Bíblia termina assim: e começaram a se alegrar. Quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu. Então, peraí, eu gosto muito de analisar o contexto certinho. Peraí, se um pecador se arrepende, a festa é só para aquele pecador? Então, peraí, no dia que eu aceitei Jesus, houve uma festa só para mim no céu? Então, peraí, eu tenho que me achar. Eu tenho que me achar. Porque no céu, houve uma festa só para mim. No céu, houve uma festa só para você. Porque o amor de Deus é um amor cuidadoso, é um amor zeloso. E nesta manhã, este amor está aqui. E Ele esperou você para estar aqui hoje. Sabe por quê? Porque um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E este pastor guardou as outras 99 e ele foi atrás daquela desobediente. E ele foi, e ele cuidou dela, e ele tratou as suas feridas, passou óleo, colocou tudo remedinho. Quando ele resgatou, ele levou para casa de volta. Porque ela estava perdida e ela foi achada. O amor de mãe é o mais próximo que nós podemos ter de concreto do amor de Deus. Mas ele não é totalmente completo. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que a mãe nunca faria e Deus fez por nós. Foi por livre e espontânea vontade, literalmente, livre e espontânea vontade, entregar o seu filho para nós. Para morrer por nós, numa cruz, sofrer tudo o que ele sofreu, para nos dar a escolha. Preste atenção, Jesus fez tudo isso para você escolher ele. Ou seja, você poderia não escolher ou escolher, certo? Então não tinha certeza, você ia escolher. Ou não. Você faria isso? Eu não faria. Detalhe, 3:16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, fica bem evidente ali, único, eu só tenho um. Eu só tenho uma. Eu nunca faria isso. O quê? Para esse bando de povo ruim, ingrato, e Deus já sabia que eles iam judiar de Jesus. Eu não faria isso. Eu não faria. Então, o meu amor não se compara ao amor de Deus. Porque eu não faria isso. Eu nunca entregaria. E quem tem 2? Não, se eu entregar um, eu vou sentir falta dele. Não, cada um é um. Todos os filhos são filhos únicos. Eu não entregaria. Mas Deus fez isso por você. E quando Ele disse para aquele povo que pode uma mãe se esquecer do seu filho, ainda que ainda mama, ela pode esquecer. Mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele não esquece de você. Ele não esquece de você em nenhum detalhe. Essa semana eu tive uma experiência com o Senhor, que eu disse assim para o Senhor, eu falei para o Melk, falei, amor, o Senhor, Ele me conhece. Ele me conhece, como ninguém. Eu fiz uma oração tão singela semana passada, tão singela, eu achei que foi tão pequenininha, tão simples, mas saiu lá do quartinho, da gavetinha, do cantinho da minha alma. E eu disse, Senhor, cuida de mim, Senhor.
E no mesmo dia, eu tive 3 experiências. Eu escutei um áudio, eu fui abençoada e eu tive uma surpresa. Num único dia. E o Senhor disse, isso é a resposta da palavra que eu quero te dar para domingo. Eu estou fazendo isso porque eu quero salvar vidas. Você é a alma que o Senhor quer salvar. Ele não se esquece de você. Talvez o momento que você esteja vivendo na sua vida está tudo bem. Ótimo, glória a Deus por isso, glorifique mais o Senhor. Mas às vezes nós passamos por tempestades. E nessas tempestades, nós achamos como os discípulos, não tem ninguém para salvar a gente, não tem ninguém para salvar a gente. E Jesus está lá deitadinho no barco, dormindo. E você está lá, esquecido que Ele está lá no barquinho. O nosso Deus é um Deus de amor. E este amor é diligente. Este amor é cuidadoso. Este amor é zeloso. E Ele não quer nos perder nunca. Ele deixa as 99 guardadinhas. Ele deixa o outro filho em casa. E Ele espera por aquele que se perdeu. Como se ele fosse o único filho dele. Mas nós somos muitos. E assim como o amor de mãe, que espera, que se doa, que se tenta comparar ao amor dele, Ele faz isso por você. E essa semana, eu gosto muito de escutar rádio de manhã, e eu brinco que eu vou elegendo alguns pastores, né? Eu escuto os pastores pregando no rádio, eu digo, meu pastor, esse é meu pastor. E eu brinco para todo mundo que é meu pastor, tá? Porque aquele pastor, eu digo, que bênção esse pastor. Aí, às vezes, eu olho e vou na rede social, olha, interessante, tá bom. Aí, começo a escutar as pregações dele, aí, olha que bênção. Irmãos, de verdade, todos os dias eu saio chorando de dentro do carro. Eu vou levar a Maria Júlia, volto. Quando eu volto, eu fico trancada dentro do carro, escutando a pregação terminar. Porque começa, eu tenho que terminar. E Deus fala comigo e eu começo a orar. Daqui a pouco eu estou chorando dentro do carro. Trancada dentro do carro sozinha. Parece coisa de louco. Mas na hora que eu liguei o carro, que eu saí para levar a Maria Júlia, o Senhor fez aquele locutor tocar aquela canção. E a canção diz assim. Irmãos, eu não sou boa de cantar, meu forte não é cantar. Já fui convidada pelo maravilhoso pastor Marcos para cantar no louvor, mas não rola. Falha o negócio, eu subtono. Mas essa canção vem falando comigo, grandemente, vem falando ao meu coração, de uma maneira de amor. E é baseada nesta passagem, que o meu Deus não esquece de mim. O meu Deus me ama. Por mais que eu passe por tempestades, e não só nas tempestades, quando está tudo bem também. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, falhou, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volte os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria
mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demores, agora, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti, virei outra vez. O céu, aleluia, o céu é a nossa esperança. Esses dias eu estava conversando com uma cunhada minha e eu disse assim: eu ir para o céu é uma questão de honra. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou agarrar no pé de Jesus, eu vou para o céu. Por este mundo, as alegrias desse mundo não se compara à glória que espera por nós. E o resgate de cada um de nós e o amor de Deus por nossas vidas é precioso demais. O tanto que Ele te ama é precioso demais para você trocar por coisas banais. Você é precioso demais. Não perca tempo. Se derrame aos pés do Senhor. Se dedique por vidas. Tente buscar o máximo de almas que você pode para ir para o céu com você. Uma vez, quando eu disse para Maria Júlia, ela tinha 4 anos, ela disse: mãe, se vai ter uma festa no céu de princesas e príncipes, então a gente tem que chamar um monte de amiguinho para ir com a gente. Às vezes nós estamos acomodados lá nos banqueteando só quando Jesus não é só nosso, Ele veio para todos. Para quantas pessoas você está dizendo que Ele ama? Não é só você que Ele ama a todos. Ele te ama. O amor dele, ele é derramado abundantemente pela sua vida. Receba este amor. Se abra para o amor de Deus. A Bíblia diz assim: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Jesus quer te dar a liberdade de escolher pecar ou não pecar, a liberdade de escolher eu quero o céu ou o inferno. As pessoas falam um pouco do inferno, mas ele existe. É difícil ser cristão? É difícil, não é fácil não. Porque você dizer não para o pecado, para uma coisa que é natural para você fazer, mas é o céu que o Senhor quer te dar. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida e dizer assim: eu gosto de fazer essas ilustrações. Você chegou no céu. Ah, que nome lindo. É você mesmo, por favor, entre. Tem um tapete te esperando, passe. Um tapete de ruas de ouro, tá? Para você entrar. É o céu. É isso que o Senhor quer. Abra o seu coração para receber Jesus, porque todos os dias Ele dá uma batidinha. Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? O Senhor tem pedido para o seu coração ser aberto para que Ele entre. Ceie com você e você com Ele. Ele quer cear com você. Cear, mesa posta, é comunhão, é terapia, é cura, é libertação, é vida. O Senhor é o dono da vida e hoje Ele quer te dar vida para a glória e louvor do nome dEle. Eu gostaria de... Posso fazer uma oração? Eu gostaria de fazer uma oração. E eu vou orar por vocês, mas se você quiser fazer uma oração de confissão de fé, você pode. Não precisa levantar, não. Pode ficar quietinha, abaixa a sua cabeça. Se você quiser aceitar a Jesus, diga a Ele como você se sente essa manhã. Thaisa, mas eu já sou cristã. Não, então diga também. É aí que você tem que dizer mesmo. Ele é um Deus de amor. Ele espera todos os dias no divã dele para você ir lá. Escutar sua voz, escutar você falar, mas Ele também espera você aparecer e ficar caladinho para ouvir a voz dele com você.
Ouvir as palavras de amor e cura que Ele tem para a sua alma. Das lacunas que nós vamos tendo ao longo das nossas vidas, ao longo das experiências que vamos vivendo. Então diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui nesta manhã, o meu coração está triste, ou eu estou alegre, mas às vezes eu esqueço de algumas coisas passam despercebidas, a minha atenção às vezes desfoca, mas eu sei que o Senhor, Ele vai encontrar a solução, porque Ele é a própria solução. Tudo termina em Jesus, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, tudo foca nele. E quando nós entendemos isso, tudo é mais fácil, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Senhor, eu te agradeço por esta manhã, eu te agradeço pela tua misericórdia. Senhor, quando eu fui orar, eu disse para ti: Senhor, uma palavra evangelística no Dia das Mães, mas o Senhor me confirmou: diga tudo. E eu fiz exatamente como o Senhor me mandou. O teu Espírito, Senhor, tem pairado em nosso meio, tem feito morada em nossos corações. Senhor, salva vidas, que esta palavra, Senhor, ela caia como a parábola, Senhor, do semeador, caia em boa terra e ela frutifique, que ela faça, Senhor, a função pela qual ela foi enviada, que ela cumpra o propósito pela qual ela foi enviada, para a glória do teu nome. Ó Senhor, tem pessoas aqui que elas precisavam desta palavra e o Senhor sabe disso. Restaura, liberta, Senhor, através desta porta aberta, famílias podem ser restauradas, famílias podem ser libertas, casamentos salvos, Senhor, casamentos tratados, filhos, Senhor, que voltarão para a tua casa, esposas, Senhor, que se voltarão aos seus maridos e às suas famílias, maridos que se voltarão, Senhor, à proteção do seu lar. Ó Deus, Tu és um Deus de mistérios, Pai, e eu sei que o Senhor tem muito a se revelar a nós, que possamos nos despertar, Senhor, para a Tua voz, estar sensíveis à voz do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Salva vidas neste lugar, Pai, que esta igreja, Senhor, seja um canal para pessoas entrarem, Senhor, e encontrarem a Ti. Que, Senhor, nós possamos ser irmãos que acolhem, abraçam, Senhor, e mostram Jesus em suas atitudes. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.